Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo de número 22. E o título da mensagem é O Discurso de Paulo em sua defesa. E que diz o seguinte, Atos 22. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietado para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão
e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de te enviar-te aos gentios de longe. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E clamando eles e arrojando de si as vestes, lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartou os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, como eu tenho falado com os irmãos, né? Nós ficamos meditando num mesmo capítulo, às vezes, 2, 3, até 4 dias. Exatamente porque a mensagem é muito grande, é muito extensa, muito ampla, e nós precisamos aproveitar integralmente e literalmente todas as mensagens, de capítulo por capítulo, versículo por versículo, trazendo um esclarecimento o mais perfeito possível aos irmãos, de um modo geral, aqueles que me ouvem, que me vê, que assistem, que vê o vídeo, né? Porque o Senhor Jesus assim me ensinou, né, e assim me instruiu, né, que nós precisamos, através da sua palavra, é claro, que nós precisamos, a palavra que nós pregamos tem de haver um perfeito entendimento de todos. Todos que nos ouvem, né, para que ela seja edificada. Primeiramente tem que haver entendimento, para que a palavra seja edificada no coração daquele e daquelas que nos ouvem. Se não houver entendimento, a palavra fica infrutífera. Tem de haver um perfeito entendimento, né? Porque havendo um perfeito entendimento, as pessoas colocam em prática, né, aquilo que aprendeu, aquilo que entendeu, né? Ainda que não tenha muita vontade de colocar em prática, mas o temor de Deus cai sobre a pessoa porque ela teve um perfeito entendimento. E aí a consciência pesa. Todas as vezes que ela for fazer algo diferente do que ela aprendeu através da palavra, né, a consciência acusa para que ela não faça o contrário daquilo que ela ouviu, daquilo que ela entendeu, daquilo que foi falado, né?
É assim que acontece, é assim que Deus trabalha, né, no coração de todos aqueles, dos ímpios principalmente, que nos ouvem, né, que ouvem a palavra, né, e a palavra tem a sua ação, né, exatamente da forma que está escrito, né? Um por 100, um por 60, ou seja, um por 100, outro por 60 e outro por 100, né? Assim a palavra fica frutífera, né? Então, de modo que os irmãos não se preocupem quando abrir o vídeo, que vê que eu estou fazendo a leitura igual à leitura do vídeo de ontem. Não se preocupe, porque a hora que nós formos meditar, a meditação é sobre o mesmo capítulo, sobre as mesmas palavras lidas, mas a meditação é diferente. É diferente, porque assim nos dá o Espírito Santo do Senhor. Conhecimento, sabedoria e entendimento. E eu fico maravilhado de ver o trabalhar do Espírito Santo por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, usando a nossa pessoa de um modo geral. Eu lembro que eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi isso, eu ouvi da boca de um querido irmão que eu amo muito também, um dos filhos, né, do saudoso missionário Davi Miranda, né? Nosso querido amado irmão, pastor Daniel, né? Eu estava na sede mundial junto com os irmãos obreiros do Campo de Franca, e nós íamos todo terceiro domingo do mês, nós estávamos em reunião na sede mundial, né? A Franca, a igreja que eu dirigia em Tirapuã, Patrocínio Paulista, eu fui segundo, Tirapuã fui primeiro, e depois mudei para Franca também da mesma forma. E então nós tínhamos reunião todo terceiro domingo do mês. Na minha época de pastor em Franca, que eu pastoreava no Campo de Franca, quem era o central nosso, né? Meu querido e amado irmão, diácono Geraldo Antônio, né? Lembro dele com a sua esposa, chama Eliana, com muita saudade, né? E eles são de Campinas, não sei onde estão hoje. Quando ele veio para Franca, ele veio direto da África, né? Mas aí o pastor Daniel disse isto, né? Ali nas reuniões de obreiros, a gente ia todo terceiro domingo do mês, né? Todo mês, o ano inteirinho. E o pastor Daniel disse, quando chegou a vez dele falar, ele comentava: vocês perceberam, irmãos, que eu às vezes prego a mesma mensagem 1, 2, 3, 4 vezes, mas a meditação é diferente, né? E é verdade, irmãos, se nós decorarmos a palavra para poder pregar, né? Pode ser que se nós decorarmos a meditação, né? É possível fazer uma pregação bem semelhante, né? Mas quando nós entregamos, né, a direção do culto, né, para o Espírito Santo do Senhor, que é o que todo pregador precisa fazer, e não fala nada de nós mesmos, né? Então ele faz nós navegarmos, né, em direção diferente, né, para chegar no mesmo lugar, né? Mas faz nós fazer um caminho diferente para chegar no mesmo local que precisamos chegar, né? Que é exatamente chegar ao céu, né? Eu falo isso dizendo muitas vezes, né? O meu negócio é com Deus e o meu alvo é o céu, né? Então não adianta rodeio, né? Pode espernear da forma que quiser, pode falar o que quiser, né? Fala quem quiser, o que quiser, né? Que o meu negócio é com Deus e o meu alvo é o céu, né? Então nós vamos agora com a meditação da palavra do capítulo número 22, só que eu quero fechar um finalzinho, né, que ficou faltando ontem, que não coube no vídeo de ontem, né, das referências do capítulo 21, né, que também está relacionado, está ligado, faz parte do contexto também do capítulo 22, né. No capítulo 22 eu não terei meditação nas referências hoje, estarei meditando somente na palavra pregada, né, palavra lida e pregada, que nós estamos pregando, né? Faz parte, né? Mas nós vamos fechar o finalzinho da meditação do 21 ontem para não ficar nada para trás, para aproveitarmos tudo, né? Eu posso trazer amanhã, depois outro dia? Posso, mas é importante que seja, como dizia meu pai, no rastro quente, né?
Amém, Jesus? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, nós fechamos, né, a meditação do capítulo 21 ontem, que está no contexto do 22, né, mas também nas referências, né, e nós fizemos aqui, capítulo 21, verso 13, diz o seguinte, mas Paulo respondeu, mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas ainda continuando na referência que diz o seguinte, mas Paulo respondeu, este trecho demonstra que a vontade da maioria, ou até mesmo o desejo unânime de crentes genuínos e sinceros, nem sempre significa a vontade de Deus. Paulo não estava indiferente à imploração e às lágrimas dos seus amigos. Mesmo assim, não podia alterar seu propósito resoluto em sofrer encarceramento, até mesmo morrer por amor ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Faça-se a vontade do Senhor. Muitos discípulos, versos 4, bem como o profeta Ágabo, verso 11, profetizaram dos sofrimentos que Paulo passaria se fosse a Jerusalém. Estes cristãos interpretaram a palavra profética como uma orientação pessoal a Paulo, para que ele não fosse a Jerusalém. Versos 4 ao 12. Paulo, embora reconhecesse a veracidade da revelação, verso 11, não aceitou a sincera interpretação que os discípulos deram à profecia. Verso 13. Confiava na orientação pessoal do Espírito Santo e na palavra de Deus aplicada pessoalmente a ti, aplicada a si, para tomar uma decisão tão importante. Verso Atos 23, versículo 11. Ver capítulo 21, verso 4, nota. No tocante ao nosso ministério futuro, devemos esperar numa palavra pessoal de Deus e não meramente depender da palavra dos outros. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Creem zelosos da lei. Capítulo 21, versículo 20. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto e diz-nos, faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto, toma estes consigo e santifica-te com eles,
e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que te foram informados, de que foram informados acerca de ti. Mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Aleluia, Pai. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achamos por bem que nada disso observem, mas que só guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Zeloso da lei. Tiago e Paulo sabiam que as cerimônias judaicas não salvavam ninguém. Confira Atos 15, versículo 13 ao 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 15 ao 21. Reconheciam, porém, que parte da lei e dos costumes judaicos podiam ser observados como uma expressão da fé em Cristo por parte do crente e do seu amor por ele. Os crentes judaicos tinham com toda a sinceridade aceitado a Cristo, sido regenerados pelo Espírito e cheios dele. Seu zelo pela lei e pelos costumes não vinha de uma atitude legalista, mas de corações dedicados a Cristo e da lealdade aos caminhos de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Então nós vejamos, irmão, que toda essa contenda, essa lenga-lenga que houve, né? Era porque Paulo pregava o evangelho genuíno, real e verdadeiro, e não aceitava que continuasse sendo pregada a circuncisão. Porque desceram de Jerusalém homens, né, lá no comecinho, cidade que ele estava, quando começou esse problema todo, levando que o povo precisava continuar se circuncidando. E Paulo foi ele que abriu as igrejas e ele pregava que não tinha que circuncidar coisa nenhuma. Não era mais necessário, né? A verdadeira circuncisão não era mais no nosso corpo físico mortal, e sim no coração do homem. A verdadeira circuncisão dá-se pela nossa fé. Graça e justiça. Ambas as três em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E provém dele todas as três. São dons que o Senhor nos concede, né? A fé está nos dons espirituais, né? É o terceiro dom espiritual, a fé, né? A justiça e a graça, né, provém de Deus, né? Provém de Deus. Praticamos a justiça e a graça nos vem de Deus. Mas as três provêm do Senhor. Fé, justiça e graça. É pelo Senhor, é por Ele, é por amor a Ele, né, que praticamos as três. E por estas três, o homem é salvo. Pela fé, justiça e graça, que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, né? O discurso de Paulo em Éfeso em sua defesa. Atos 22. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Paulo mesmo fazia a defesa dele. Ele não precisou constituir advogado. Ele mesmo fez a sua defesa, né?
Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. De que defesa? Se defendia do quê? Das acusações que faziam a ele. Ele foi preso, né? Foi levado diante do tribuno, foi encarcerado, ia ser chicoteado, né? Quando ele abriu a boca para fazer a sua defesa, porque Paulo conhecia as leis. Paulo não era como se diz por aí, um João Ninguém. Paulo era um homem letrado. Paulo era rico, nascido e criado da tribo de Benjamim. E Paulo conhecia as leis. Ele conhecia a constituição do seu país. Ele sabia o que era justo e aquilo que não era, pelas leis dos homens. Porque ele estava sendo julgado pelas leis dos homens. Estava sendo julgado pelo que ele fez, defendendo a lei de Deus. Mas julgado pela lei por homens ímpios, e pela lei dos homens Paulo estava sendo julgado. Como todos nós também seremos, cada um no nosso país, se transgredirmos a lei do nosso país. Tanto é que o Senhor nos instrui dizendo, noutra palavra, que nós somos sujeitos e para sermos obedientes à lei de Deus, que é a lei, os estatutos e os mandamentos do Senhor, mas que nós somos sujeitos à lei do nosso país, para termos obediência. E quando alguém acha que nós transgredimos alguma coisa, eles nos acusam. E ao sermos acusados, nós somos denunciados, né? Após a acusação, vem a denúncia, e aí vamos ser julgados. Uma vez aceita a denúncia, vamos ser julgados. E Paulo estava nesse ponto já, né? E ele fazia a defesa dele dizendo: varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse. Maior silêncio guardaram e disse, Paulo disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a veracidade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois. Ou seja, Paulo era da mesma nacionalidade. Eles não tinham direito de fazer nada com Paulo daquilo que fizeram, a não ser por ciúme, né? Ciúme, porque o povo ouvia, né, ele falar. O povo dava ouvido. E com isso o povo se convertia. Aceitavam a Jesus. Eram convertidos. Ia cada vez mais e mais deixando, né, os velhos costumes, né, e ele sentia ameaçado os seus lucros, né? Porque a pessoa, quanto mais ímpia ela participa de tudo, né? Ela crê em tudo, participa de tudo, pratica tudo, né? E é assim que o mundo quer, né? Por isso que o mundo nos odeia. Jesus falou isto, que o mundo nos odiaria. Falou: odiaram a mim, muito mais a vós, né? E por isso o mundo nos odeia, né? E Paulo continua falando, né? Persegui este caminho até a morte, né? Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Por que Paulo chamava de irmãos? Porque agora, aqueles que ele perseguia, verdadeiramente eles já eram irmãos dele, irmãos em Cristo. Só que naquele tempo ele não estava do lado de lá, ele estava do lado de cá. Ele não estava do lado dos irmãos, ele estava do lado daqueles que estavam ali acusando ele, querendo matar ele. Ele estava do mesmo lado. E Paulo pegava a carta
E tinha inclusive ali uma testemunha que conhecia ele. E ele afirmou isso categoricamente aqui, né? Aquele que estava ali para julgá-lo conhecia ele bem, ele pegava a carta com ele para ir atrás dos irmãos, para trazer preso debaixo de vara, para ser castigado aqueles que ele queria trazer. Ele entrava e via e falava, é você mesmo, né? E ele fala que ele trazia tanto homens quanto mulheres, né? E como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas. Imagina que Paulo estava, a carta ele pegava daqueles figurões que estavam ali julgando ele. Paulo pegava a carta com eles antes de se converter a Cristo. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Esse afim tem dois lados. Primeiro, Paulo pegava aquele que estava ali pregando a palavra de Deus. Era a vontade do Paulo, ele que escolhia. E primeiro, por que ele diz, esse afim tem o lado de lá, é uma moeda de dois lados, de um lado só? Ou você tem a mesma fim dos dois lados? Porque aquele que prega o evangelho de Cristo destemidamente é tido como abusado, né? Você está caçando, você está querendo, você vai preso, porque eu já falei que não é para você fazer, você está fazendo. Então é tratado como afim, né? E aqui Paulo fala dessa forma, exatamente por esse motivo. E aí ele diz, ora, aconteceu que indo eu, já caminho chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem é, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E eu respondi, e os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando sequência nessa meditação, nesse capítulo extraordinário de Atos. Amém? Ficam em paz.